E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido da DC Comics e dessa vez vamos trazer uma das principais entidades dessa editora. Trata-se do Vingador Fantasma, ou do original Phantom Stranger. Hoje nós vamos falar sobre esse personagem, a sua história, principais momentos, poderes e habilidades. Lembrando que esse vídeo foi uma sugestão do inscrito, do Matheus VVKevix Esculápio. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos trazer aí a história e os principais momentos dessa entidade da DC Comics, que é extremamente poderosa, apesar de ser pouco conhecido. O Vingador Fantasma é uma figura misteriosa que existe no mundo, que existe lá na DC. O seu nome, a sua origem, a sua natureza, o que ele é de verdade, isso nunca foi revelado. A sua origem aconteceu na revista do Vingador Fantasma, edição número 1, de agosto de 1952. Bom, a origem dele, como eu já coloquei aqui, ela é desconhecida. Porém, existem algumas teorias sobre o que seria o Vingador Fantasma. E as principais são quatro contos. O primeiro conto afirma que o Vingador Fantasma, na verdade, é um anjo que durante a rebelião de Satanás, ele escolheu ficar nem do lado de Deus, nem do lado de Satã. Ele ficou completamente neutro ali em cima do muro nessa rebelião. E por causa disso, ele acabou caindo na terra. E aí ele acabou sendo condenado a não ficar em nenhum dos dois lados. Ele não é nem ligado aos anjos de Deus, nem ligado aos demônios do Satã. Uma outra história diz que ele era um cidadão que vivia durante o período bíblico. E nesse momento um anjo tinha sido enviado para livrar ele da ira de Deus. Só que aí ele começou a questionar quais são os motivos de Deus, o que fez com que ele acabasse cometendo suicídio. E aí depois que ele se suicida, o anjo proíbe ele de ir tanto para o céu quanto para o inferno. A alma dele fica na terra, fica ajudando a humanidade a afastar ela do mal. Ele continua sendo parte da humanidade, porém ao mesmo tempo ele é apartado da humanidade. Ele faz parte da humanidade e não faz parte da humanidade ao mesmo tempo. Um outro conto diz que ele era um homem chamado Isaac, que vivia na época de Jesus, junto com sua esposa Rebeca e o seu filho. Quando o rei Herodes manda matar todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino, pelo medo que ele tinha de Jesus, um dos meninos que acabou sendo morto foi justamente o filho do Isaac, que também no processo acabou perdendo a esposa. Isso fez com que ele ficasse muito furioso com Jesus. E aí quando Jesus foi crucificado, quando teve a Via Crucis, ele subornou um dos guardas romanos, para que ele pudesse vestir uma armadura romana e pudesse ele próprio chicotear o Jesus. Olha aí que o cara tinha tanta raiva de Cristo que acabou pagando para dar chicotada nele. Isso fez com que ele fosse amaldiçoado. Ele passou a ficar vagando pela terra até o dia do juízo final. Porém, durante esse período, ele acabou expiando a sua raiva, ele se arrependeu das coisas que ele fez e acabou se tornando um arauto da defesa do bem contra o mal. Então, depois dele se arrepender da coisa que ele fez, ele acaba sendo redimido, mas ainda assim continua na Terra, caminhando na Terra para ajudar a humanidade a combater o mal. A última versão diz que o Vingador Fantasma ele é um resquício de um universo anterior. Ele é uma entidade, ele era uma pessoa, na verdade, que vivia no universo anterior, e vários cientistas estavam estudando o fenômeno do fim do mundo. E aí, quando tem esse fim do mundo, o Vingador Fantasma ele acaba tomando o corpo de um dos cientistas, e aí depois que esse mundo se extingue, ele acaba sendo o único sobrevivente desse mundo anterior, passando a se tornar o Vingador Fantasma. Essa origem dá a entender que os vários mundos vão se extinguindo, mas que ele vai indo de mundo para mundo. Ele vai indo de um mundo para o outro, sendo basicamente um ser eterno, já que ele ficaria ali, ele não seria vulnerável à extinção dos universos.
Bom, seja lá como for a sua origem, as primeiras aventuras do Vingador Fantasma eram relativamente mais simples, porque o que ele fazia era basicamente expor charlatães, né? Quando aparecia algum charlatão dizendo que tinha alguma habilidade sobrenatural, algum poder espiritual, ele ia lá e desmentia o cara, né? Mostrava que aquilo não passava de truques de mágica. Tanto que o primeiro inimigo do Vingador Fantasma era um cara chamado Doutor 13, né? Doutor 13, que ele queria expor, na verdade, o Vingador Fantasma, como se ele próprio fosse a fraude. Os dois entraram em atrito em vários momentos, mas também tinha oportunidades onde eles se juntavam, né, para enfrentar ali os vigaristas maiores, aqueles que traziam fenômenos sobrenaturais mais terríveis, só que na verdade não eram fenômenos sobrenaturais, que eram basicamente truques que ameaçavam a vida de inocentes. Só que aí as coisas mudam de figura quando surge aquela que seria uma das maiores inimigas do Vingador Fantasma. E eu tô falando da Feiticeira Tala, né? A Feiticeira Tala, que tem aqui vídeo dela, né? A gente já falou sobre ela aqui no canal. E quando ela surge utilizando poderes sobrenaturais reais nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos poderes sobrenaturais realmente existem. O Vingador Fantasma precisa deixar de ser um cara que revela fraudes e passar a utilizar os seus poderes sobrenaturais que ele sempre teve. E aí, utilizando esses poderes, ele enfrentava em vários momentos a Feiticeira Tala. E é curioso porque a relação dos dois era uma relação bem complicada. Dá pra perceber, por exemplo, que a Tala ela tem uma queda pelo Vingador Fantasma, ela é apaixonada, ela gosta dele. E em vários momentos eles se aliaram para enfrentar outras ameaças maiores. Então não se sabe realmente se a Tala ela é uma aliada ou se é uma inimiga do Vingador Fantasma. Posteriormente apareceu um outro inimigo para o Vingador Fantasma enfrentar, que é o Alquimista Imortal Tanarak, que ele enfrentou junto com o Doutor 13. Ele e o Doutor 13 passaram a se aliar para enfrentar essa ameaça maior, né, já que o Tanarak ele era imortal e por ser um alquimista ele tem grandes poderes. E depois de lidar com vários inimigos sobrenaturais, depois de acabar com praticamente toda a sua grande gama de vilões, ele decidiu se tornar mais uma espécie de conselheiro e aliado de outros heróis, principalmente quando se trata de assuntos místicos. Então ele já ajudou personagens da Liga da Justiça. Um herói que ele ajuda bastante é o Batman. Ele sempre está ajudando o Batman nesses assuntos mais místicos. Então o Vingador Fantasma ele é um cara que some, dá uma ajuda ali, dá o seu apoio e depois desaparece. Só que aí depois de algum tempo o Vingador Fantasma ele acaba perdendo seus poderes justamente por conta da volta do alquimista Tanarak, que havia sido derrotado antigamente, mas que acabou voltando e acabou tomando os poderes do Vingador Fantasma. Nesse período ele precisou da ajuda de uma moça chamada Cassandra Kraft, que ajudou ele a recuperar os seus poderes e a derrotar o Tanarak. Curiosamente, o Vingador Fantasma ele se aproxima muito da Cassandra Kraft, né? Eles acabam tendo ali um relacionamento muito próximo. E ele descobre que a maioria dos homens maus que ele derrotou fazem parte de uma grande organização conhecida como o Círculo Negro, que agrega vários dos supervilões do mundo místico. Eles acabam aproveitando essa questão da Cassandra, né, do Vingador Fantasma e da Cassandra estarem bastante próximos e decidem sequestrá-la. Eles sequestram a Cassandra, mas o Vingador Fantasma consegue mais uma vez derrotar esses vilões, né? Ele consegue vencer novamente. Posteriormente, o Vingador Fantasma, juntamente com a Cassandra, eles acabam formando uma dupla para enfrentar o mal. E curiosamente, o Tanarak ele vai acabar se unindo e aí eles acabam formando um trio para enfrentar os magos do Círculo Negro. É curioso que o Vingador Fantasma ele tem uma vibe meio Dragon Ball, né? De trazer os inimigos dele pro lado dele. Era com o Doutor 13 e agora com o Tanarak. E às vezes com a Tala. No entanto, durante a batalha contra o Círculo Negro, o Tanarak aparentemente desaparece.
Aparentemente ele morreu, apesar de ser imortal. E o Vingador Fantasma, ele usa os seus poderes para fazer com que a Cassandra acreditasse que ele próprio também havia morrido, havia perecido. Então ele queria se separar da Cassandra, ele acabou se separando da Cassandra para atuar sozinho. Logo depois ele teve a jornada para enfrentar o Dr. Sane e conseguiu vencê-lo com a ajuda do Deadman, que Deadman é um outro personagem místico pouco conhecido da DC Comics. E aí depois ele acaba voltando a se reunir com a Cassandra. Eles acabam voltando de novo a ficar juntos e a combater o mal juntos. E aí ele passa a aparecer em várias histórias, ele faz várias aparições em histórias místicas. Uma das que mais se destacam é quando ele se une a outros heróis para ajudar o Teen Hunter na sua jornada pela magia, né? Ele se torna um professor do Teen Hunter na parte da magia, na parte do misticismo. E eu acho interessante essa história porque ele se junta com outros heróis e esses heróis formam a chamada Brigada do Casaco. Sim, são heróis que utilizam um casaco, né? Aquele casaco sobretudo que cobre tudo, e que são focados em magia, utilizam como habilidade a magia, né? Então a gente tem aí o Vingador Fantasma, o Doutor Oculto, o Constantine e o Mystery. Então eles formam essa brigada que acaba aí ajudando o T-Hunter na sua formação enquanto bruxo. E tem uma outra história durante o Dia da Vingança, que é aquela história onde o Espectro tá sem hospedeiro, né? Tá aprontando todas e basicamente se vingando de todo mundo que cometa um pequeno deslize, né? Seja desde um homicida até uma pessoa que jogou um chiclete no chão. Ele acaba sendo transformado em um roedor. Sim, o Espectro usa os seus poderes divinos para transformar o Vingador Fantasma no roedor. Ele acaba se juntando com o Chimp, que é esse macaco detetive aí que vocês estão vendo. Aliás, é um personagem bem estranho, né? Esse Chimp, né? É um chimpanzé detetive, né? Se vocês quiserem, eu posso trazer a história dele aqui. Então, enquanto ele recuperava os seus poderes, ele ficou no chapéu do Chimp e o ajudava dando conselhos, até que ele recuperou os seus poderes. O Vingador Fantasma, ele se une com vários personagens místicos e ajudam o Shadow Pact e acabam presenciando a luta entre o Shazam contra o Espectro, que estava ali descontrolado e estava sendo manipulado pelo Eclipse para eliminar os personagens mágicos. Curiosamente, é nesse momento que a gente vê o quanto o Vingador Fantasma ele é respeitado no meio da magia. A maioria dos mágicos acha que o Vingador Fantasma é extremamente poderoso, chegando até a ser invencível. Tanto que quando o Espectro ele aparece e começa a todo esse reino de terror contra o pessoal da magia, quando o Vingador Fantasma volta, o pessoal da magia começa a achar que quem vai lidar com ele vai ser o Vingador Fantasma, já que o Vingador Fantasma é um dos entes mais poderosos do mundo mágico na DC Comics. Mas ainda assim, as relações dele com outros personagens místicos costumam ser bem tensas, porque o Vingador Fantasma ele costuma interferir diretamente na vida das pessoas, né? Ele chega nos cantos sem pedir licença e já vai logo impondo, né? Dizendo que uma pessoa tem que cumprir missão X ou Y, né? Praticamente ele obriga as pessoas a cumprirem com os desmandos dele, mas o contrário ele não aceita. Ele não aceita que as pessoas mandem nele ou que possam designar algum tipo de missão para ele, né? Então ele é o tipo, ele gosta de conduzir, não de ser conduzido, né? Então ele é bem problemático nesse sentido, porque a hipocrisia, né? Ele manda em todo mundo, mas não quer obedecer ninguém, praticamente. No fim das contas, as pessoas costumam desconfiar muito do Vingador Fantasma, graças à sua natureza, né? Como ninguém sabe qual é o nome dele, de onde ele veio, para onde ele vai ou o que ele é, e como ele é bastante imprevisível, aparecendo nos cantos sem ser chamado e já impondo e mandando as pessoas fazerem o que ele quer, as pessoas muitas vezes desconfiam dele. Porém, apesar de uma desconfiança inicial, as pessoas costumam segui-lo, porque sabem que no fim das contas,
o Vingador Fantasma, ele sempre agiu em prol do bem, ele sempre agiu em prol da humanidade. A única exceção à regra é a Madame Xanadu, que durante muitas vezes costuma desafiar, peitar e até mesmo desobedecer o Vingador Fantasma. Praticamente não tá nem aí pra ele. Então, tirando a Madame Xanadu, todos os outros personagens místicos costumam seguir e ter um respeito muito grande pelo Vingador Fantasma. Bom, essa é a origem e alguma das histórias do Vingador Fantasma, né? Quer dizer, as prováveis origens do Vingador Fantasma. Vamos falar de seus poderes e de suas habilidades, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. E também deixe seu like, porque aí o YouTube entende que esse vídeo é interessante, é relevante, e aí compartilha para mais pessoas. E fazendo tudo isso, a gente pode produzir vídeos tão bons quanto esse, ou até melhores, para vocês. E fiquem no aguardo que nós teremos novidades daqui a algum tempo, né? Vamos ter novidades, eu pretendo estou vendo até a possibilidade de abrir um clube de membros. E então fiquem ligados aí para as nossas novidades que virão daqui a alguns dias. Bom, então vamos falar agora dos poderes e das habilidades do Vingador Fantasma. Bom, não se sabe exatamente qual é a origem dos poderes do Vingador Fantasma. O que se sabe é que ele utiliza magia e que tem poderes de origem mística, mas não se sabe exatamente se é magia arcana ou se é magia divina ou demoníaca ou coisa do tipo. Então, os poderes e as habilidades do Vingador Fantasma são as seguintes. Ele tem a imortalidade, ele consegue sobreviver a ataques que são capazes de matar seres humanos comuns, inclusive ele já sobreviveu a ter o seu coração removido do seu corpo. Ele usa magia, faz viagens dimensionais, tem rajadas de energia, visão espectral, ou seja, ele é capaz de ver todo tipo de fantasma e de espectro. Ele consegue invocar ilusões, desfazer magias, transmutação. Ele consegue transformar coisas em outras, né? Por exemplo, ele pode transformar balas de revólver em flores, ou em borboletas, ou em bolhas. Ele tem aparição em sonhos. Então assim, para mandar os heróis fazerem alguma coisa, ele não precisa nem aparecer quando esse herói está acordado, porque ele pode aparecer no sonho desse herói. Então ele pode importunar as pessoas até enquanto elas estão dormindo. Ele tem manipulação da realidade, autossustento, teleporte, percepção mental, ou seja, ele tem a total consciência da sua mente, o que faz com que ele seja altamente resistente a controle mental, controle psíquico e etc. Além disso, ele também tem algumas habilidades que não necessariamente são poderes, que são as seguintes. Ele tem o combate corpo a corpo básico, ele é um grande conhecedor do ocultismo e ele também tem um grande conhecimento em storytelling, que ele associa com seus poderes para fazer um melhor uso de suas habilidades. Então ele usa muitas magias como se ele estivesse contando uma história. Por fim, ele tem um equipamento que ele utiliza para lutar, que é o medalhão mágico. Ele tem um medalhão mágico que tem alguns poderes que ele utiliza para ajudar aí no seu combate. Claro que sem um medalhão ele continua sendo um personagem muito poderoso, mas o medalhão dá uma ajuda. Apesar de ser muito poderoso, o Vingador Fantasma também tem fraquezas, que são 3. A primeira fraqueza é a interação indireta, porque normalmente ele não cuida das coisas com suas próprias mãos. Normalmente ele manda um terceiro fazer aquilo que ele deveria fazer. Então isso é considerado uma fraqueza, já que é muito raro ele lutar a Vera. É muito raro ele lutar ele próprio contra alguma ameaça. Ele tem vulnerabilidade à magia também, então entidades mágicas conseguem atacá-lo e feri-lo. E por fim tem a questão de que ele fala muito. Então quando ele se encontra com algum personagem, ele costuma dizer tudo o que pode acontecer se aquele personagem se recusar a obedecê-lo,
tudo que pode acontecer se ele seguir com o caminho dele, tudo que pode acontecer se ele ficar neutro e etc, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e fala muito o Vingador Fantasma. O cara praticamente não para de falar quando ele encontra aí um aliado que ele quer convencer a entrar em sua batalha. Bom, agora vamos falar das versões do Vingador Fantasma em outras mídias, que são as seguintes. Ele aparece nos quadrinhos do universo animado da DC Comics, ele aparece nos quadrinhos de Injustice, ele aparece nos quadrinhos do Arrowverse, ele também aparece nos quadrinhos de Teen Titans Go, ele aparece na animação Batman Bravos e Destemidos, na animação Justiça Jovem, na animação DC Showcase The Phantom Stranger, né, o Vingador Fantasma. Ele aparece na série do Monstro do Pântano, onde ele está completamente barbudo, é bem diferente das outras versões. Ele que aqui é interpretado pelo Macon Blair. Ele aparece no jogo DC Universe Online. Ele aparece no jogo Scribonauts Unmasked. Ele aparece no DC Legends. E por fim, ele aparece no DC Worlds Collide. Bom, agora para finalizar, vamos falar dos quadrinhos do Vingador Fantasma. Sim, o Vingador Fantasma teve vários quadrinhos que são os seguintes. Ele tem o Vingador Fantasma Volume 1, que tem 6 edições. O Vingador Fantasma Volume 2, que tem 42 edições, sendo o maior quadrinho do Vingador Fantasma. O Vingador Fantasma Volume 3, que tem 4 edições, que é o menor quadrinho do Vingador Fantasma. O Vingador Fantasma Volume 4, que tem 9 edições. E tem as One Shots, que são Batman Vingador Fantasma, Trinity of Sin, The Phantom Stranger, Future's End. E por fim, Vertigo Visions, The Phantom Stranger, que é o Vingador Fantasma em uma história mais adulta do selo Vertigo. Bom pessoal, então é isso. Essa é a história, a origem, poderes e habilidades do Vingador Fantasma. O que é que você achou desse personagem? Você gostaria de ver esse personagem em mais mídias, né? Ele aparecendo mais por aí, aparecendo em seriados, aparecendo de repente no filme, né? Aparecendo aí esse universo místico, mágico da DC Comics que é tão pouco explorado no cinema? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!